Takopi no Genzai, ou o Pecado Original de Takopi, é o anime mais pesado dessa temporada. E você precisa ter muito cuidado pra assistir, tá? Isso porque ele vai tratar de assuntos como ideação suicida, depressão profunda e ciclos de violência de uma forma absurdamente explícita e brutal. Só que, em contrapartida, essa obra aborda esses temas com muita sabedoria, seriedade e muita responsabilidade. E eu acho que é extremamente válido, assim, de forma didática, pra você aprender e entender. Então, bora lá falar um pouquinho sobre ele. Já deixa seu like aqui nesse vídeo pra levar a palavra dos animes pra mais gente. Eu assisti ele bem por acaso, tá? Eu tava sem sono, pensei, vou botar um anime qualquer bobinho aqui pra poder ver se eu consigo dormir. Mas aí, gente do céu, ele parecia ser só mais uma obra fofinha de mascote alienígena tentando salvar crianças, e eu me enganei completamente, porque na real, Takopi é um mergulho extremamente brutal nas camadas mais sombrias da infância, e usa ali o choque, né, como ferramenta para poder expor um Japão contemporâneo quebrado, em que o sofrimento infantil não é uma exceção, mas um sintoma de uma sociedade inteira doente. E para quem acha que histórias com crianças são sempre leves, né, calmas e tranquilas, Takopi é um soco no estômago já nos primeiros minutos. E esse impacto não diminui ao longo dos episódios, pelo contrário, só intensifica. A história começa com o Takopi, um alienígena fofo que veio lá do planeta Happy, em que todos os seres vivos vivem muito felizes. Então, ele chega na Terra decidido a espalhar a alegria, só que logo de cara ele encontra com a Shizuka, que é uma menina claramente infeliz e que vive isolada, vítima ali de um bullying pesadíssimo na escola. O Takopi então entra com toda a sua inocência, achando que pode resolver todos os problemas dela com os gadgets milagrosos que ele trouxe lá do planeta Happy. Só que o abismo emocional da Shizuka é fundo demais para qualquer solução mágica que ele possa oferecer ali. O núcleo da história vai girar em torno de 3 personagens principais: da Shizuka, que é a menina oprimida e depois vira opressora, da Marina, que é a antagonista, mas também é uma vítima, e do Asuma, que é um menino que transita entre o mundo das duas e que carrega as suas culpas ali, as suas omissões. É importante saber que os 3 são completamente traumatizados, cada um da sua maneira, tá? Mas de modo geral, ninguém nessa obra é mentalmente são. E o que acontece? Acontece que a narrativa vai evoluir muito rápido de uma fábula de superação para um thriller psicológico denso, em que cada um dos personagens vão revelando traumas, segredos e motivações que transformam a história num estudo de caso sobre a infância japonesa, sobre negligência parental e sobre o ciclo do sofrimento, e que retrata muito bem os núcleos ali familiares, não só do Japão, tá, gente, mas de famílias do mundo todo de modo geral. Principalmente você que é 30 a mais aí, você deve ter passado horrores na sua infância. Eu também passei. E é aqui que Takopi deixa de ser só um anime de drama, porque ele aborda muito da psicologia infantil em poucos episódios, com uma violência emocional bem crua, com cada protagonista carregando um arquétipo, mas que subverte as expectativas de uma forma que poucas obras conseguem. A Shizuka é o retrato da criança invisível, vítima de bullying, que é completamente negligenciada em casa e que vive silenciada até mesmo quando tá gritando por ajuda, sendo que o psicológico dela vive em dissociação. E como é que a dissociação funciona? É como se o seu cérebro desligasse ali a parte dos sentimentos para conseguir aguentar tanta coisa ruim acontecendo ao mesmo tempo. Você já deve ter tido a sensação assim de que o mundo tá desmoronando ao seu redor e você sente que tá saindo do corpo, sabe? Então, tudo fica no modo automático e você sente que tá assistindo a própria vida, os próprios acontecimentos de fora de você, como se fosse um filme. Isso é um mecanismo de defesa do nosso cérebro para proteger a gente de um sofrimento que a gente não conseguiria suportar. Então, no caso da Shizuka, ela vai se anestesiando emocionalmente porque a realidade dela dói demais. Ela é uma criança que só apanha na vida, tanto fisicamente quanto emocionalmente, e aí quando ela tenta pedir ajuda, ninguém dá bola, ninguém liga para ela. Dentro de casa, ela tem uma mãe totalmente negligente e na escola as autoridades que deveriam proteger ela nem enxergam a menina. E isso tem um preço muito alto. Quando uma pessoa cresce sem amor e sem referência de cuidados, ela aprende que para sobreviver é melhor ela não sentir nada nem confiar em ninguém. Só que o isolamento em que ela vive para poder se proteger é o mesmo que vai levar ela a se corromper, porque depois de tanta raiva acumulada, ela vai alimentando um ressentimento pelo mundo que vai crescendo dia após dia, até que uma hora vira uma chave ali na cabeça dela. A obra vai mostrar como esse processo de isolamento leva ela a uma transformação. Isso porque em certo momento o Takopi acidentalmente mata a Marina, a maior opressora da Shizuka. E isso vai virar ali um gatilho, né? Um clique vai dar assim na cabeça dela, em que ela passa a entender ali, ainda que de forma distorcida, que existe uma forma de acabar com o sofrimento que é causado sobre ela.
E aí ela entende como que essa forma de se defender é agir com os outros da mesma forma que agiram com ela. Acontece que ela é incapaz de diferenciar o perigo real do perigo que a mente dela interpreta. Isso porque o cérebro dela criou esquemas de interpretação da realidade que fazem ela enxergar o mundo todo como hostil e como inimigo. Aí, com um agente externo eliminando o mal que oprimia ela se sente livre e vai perceber que a opressão é o que vai manter ela viva a partir de agora. Então, toda vez que surgiu uma oportunidade de ter poder sobre alguém, ela começa a repetir os mesmos comportamentos de quem fez mal para ela. Isso vira um ciclo, né? A vítima de ontem pode virar uma opressora amanhã, não porque ela é uma pessoa ruim, mas porque o ambiente foi empurrando ela até ela explodir. Quando ela descobre que a opressão livrou ela entende que essa é a melhor ferramenta para se proteger e não ser mais oprimida, nunca mais. E aí aqui a gente tem um ponto mais cruel do anime, porque ele mostra que num ambiente tóxico, ninguém fica inocente por muito tempo. Então, o sofrimento e o abandono vão moldando o psicológico da criança até ela se tornar numa versão distorcida do que ela sofreu. E é por isso que Takopi não entrega uma redenção fácil. A Shizuka não se cura do nada, né? Nem vira exemplo de superação só porque apareceu alguém para poder ajudar. E nesse ponto, a narrativa brilha demais, porque ela é extremamente realista nisso. Já quando a gente olha para Marina, a primeira impressão que a gente tem é de que ela é a clássica garota loira, popular, de presença, né? Que faz bullying pesado contra quem ela considera inferior. E ela é o estereótipo de vilã escolar que aparece na maior parte das obras por aí. Só que no Takopi, a história não deixa a gente ficar confortável com essa ideia, porque logo no começo a gente percebe que a Marina, na verdade, não é uma menina má por natureza, né? A forma como ela age, na verdade, é uma armadura emocional que ela construiu para não desmoronar diante do caos que a vida dela é fora da escola. E aí, no fundo, ela é só uma criança em extremo sofrimento, que sente falta de afeto e que tem necessidade de sentir que pertence a algum lugar, né? Com uma necessidade extrema de segurança, de buscar por segurança. Isso porque o lar dela é completamente desmoronado, a família é cheia de problemas, ela sofre com a ausência de cuidados, com abandono emocional e ela sofre também pressão de ter responsabilidade de carregar nas costas a infelicidade da própria mãe, que exige que a Marina corresponda às expectativas dela e coloca as suas próprias expectativas de ser feliz em cima da filha, que é uma criança e nunca vai conseguir corresponder a isso. E como a Marina não consegue, a mãe projeta a sua infelicidade em cima da menina, fazendo ela crescer numa tortura psicológica sufocante e nunca se sentindo boa o bastante ou o suficiente o bastante. Quando uma criança cresce nesse ambiente sem ninguém para acolher, para escutar, para dar limites saudáveis, ela fica com a sensação de que o mundo é um lugar inseguro, que ninguém vai proteger ela, então ela busca uma forma de se proteger emocionalmente, ainda que de forma inconsciente. Quando uma criança não é amada pelo seu grupo, ela vai buscar pertencimento a qualquer custo. E a forma como a Marina encontrou, né, de conquistar esse pertencimento foi através do controle. Como ela não consegue controlar nada do caos dentro da casa dela, ela tenta fazer isso no ambiente escolar. E a maneira que ela encontra é agredindo e humilhando a pessoa que ela considera ser a causadora do fracasso da sua família. Isso porque a mãe da Shizuka é garota de programa e ela presta os seus serviços, se é que vocês me entendem, pro pai da Marina. Então, a associação que ela faz é que a culpa do pai trair a mãe é da menina. Isso porque a menina nasceu, a Shizuka nasceu e precisa ser sustentada. Para sustentar a filha, a mãe vira prostituta e sai com o pai dela. Logo, se a Shizuka não existisse, na cabeça dela, a mãe da Shizuka não seria garota de programa e o pai da Marina não trairia a mãe. A Marina projeta na Shizuka o motivo do fracasso do casamento dos pais, então ela precisa punir a colega. O bullying que ela faz é uma tentativa desesperada de não se sentir mais fraca diante disso tudo e de não se sentir invisível, né? Como ela se sente ali dentro da sua própria casa. Sendo que a raiva que ela expressa é, na verdade, um pedido de socorro mal interpretado. Isso porque ninguém vê a Marina sofrendo, nem os adultos, nem os colegas. E como ninguém oferece uma ajuda ou um acolhimento verdadeiro, esse grito silencioso vira violência, agressão, manipulação. Então o ciclo de violência aqui se perpetua porque as dores dela são completamente ignoradas. E aí a obra mostra pra gente que por trás da maior parte das pessoas más, existe uma história de abandono, de rejeição, de traumas não tratados, né? Isso porque o ser humano não nasce vilão, ele é forjado pelo ambiente, pelas experiências ruins que nunca foram elaboradas e pelas emoções que ninguém nunca ajudou a gente a entender ou a processar.
E a tragédia da Marina é justamente essa, ela é real demais. E aí, em Takopi, a obra escancara isso de uma forma que incomoda, porque obriga a gente a olhar a vilã e enxergar a vítima por trás. E a mensagem é bem clara, se ninguém quebrar esse ciclo, se ninguém enxergar a Marina de verdade, ela vai continuar ferindo e sendo ferida. Sendo que isso é um lembrete brutal de como a sociedade, quando ignora o sofrimento infantil, cria monstros que, na verdade, são só crianças tentando sobreviver. Já o Asuma é o terceiro vértice aqui desse triângulo, então ele é o observador cúmplice, né, que percebe a dor da Shizuka, mas se omite, seja por medo ou por conveniência. E a culpa é o eixo central da história dele. Ele sente que ele poderia ter feito algo, só que ele acaba escolhendo o caminho do silêncio, coisa que é muito mais comum na vida real do que a gente costuma admitir, sendo que ele representa todo mundo que assiste o sofrimento do outro sem reagir. E a obra não vai poupar críticas em relação a essa postura, mostrando ali que a evolução dele é marcada de tentativas de reparação, mas que também é implacável. Nem sempre existe uma segunda chance para as coisas. Só que acontece que dentro de casa, o Asuma vive sob a sombra do irmão mais velho, né, com os pais ali comparando eles dois. E, em geral, essas comparações são sempre muito injustas, então o irmão dele é visto como o filho perfeito, que tira sempre as notas mais altas, que obedece, né, não dá trabalho, isso até ele começar a namorar. Mas o Asuma, por mais que se esforce para alcançar o irmão, nada do que ele faz é suficiente, principalmente para a mãe dele, que nunca vai dar o mesmo reconhecimento que ela dá para o filho mais velho. E essa dinâmica vai destruindo a autoestima dele, fazendo com que ele internalize a ideia de que não adianta tentar porque as suas emoções e as suas necessidades não são tão importantes quanto as dos outros. E isso cria nele uma espécie de insegurança crônica, né, uma sensação ali de inadequação que impede ele de se posicionar e de agir. É como se diante de qualquer conflito, né, ou de qualquer situação difícil, ele tivesse aprendido que a melhor forma de lidar com isso é ficar quieto, não se meter para não chamar atenção. Por isso, quando ele presencia ali o sofrimento da Shizuka ou as violências da Marina, ele hesita e fica na dúvida se deve intervir ou não. A maior parte das vezes ele não intervém. Ele sente empatia, só que o medo de errar, de ser julgado, né, de ser visto ali como menos ou de receber uma bronca dos adultos acaba pesando mais do que a vontade de ajudar. E a omissão dele nada mais é do que uma defesa, seja para o bem ou para o mal. Só que esse comportamento vira um ciclo. Quanto mais ele se omite, mais culpa ele sente por não agir. E quanto mais culpa ele sente, mais inseguro e mais paralisado ele fica. Então, no fundo, o Asuma carrega o trauma de ser inferiorizado dentro de casa e de não ser importante para ninguém. E a obra mostra isso de uma forma muito honesta também, tá? Em ambientes em que só o filho modelo é visto, o resto passa a sobreviver ali quieto, tentando não incomodar. Sendo que o Asuma é o retrato fiel de uma geração de crianças e de adolescentes que, por não se sentirem validados em casa, acabam carregando uma postura passiva diante da vida, só deixando as coisas acontecerem ao seu redor, mesmo quando sabem que tem alguma coisa ali errada. Só que ele não é mau e nem covarde, ele é só mais uma vítima de um ambiente familiar tóxico em que as comparações constantes e a falta de afeto silenciam qualquer tentativa de agir com autonomia. Dito isso, o anime não tenta suavizar nada, mas ele usa um traço propositalmente simples, tá, quase fofo, para poder criar um contraste gritante com o drama que as crianças sofrem ali. E esse choque visual potencializa o impacto. Quanto mais inocente um mascote alienígena parece, mais pesado é ver a brutalidade que ele testemunha e, em muitos casos, catalisa ali sem nem perceber. O uso também de cores lavadas, de sombras marcadas e de cenários minimalistas fazem a atmosfera ficar mais densa, quase sufocante. E o ritmo lento, em alguns momentos ali, permite que o peso emocional das cenas fique mais acentuado, obrigando a gente a encarar o desconforto de frente e sem ter como a gente fugir dele. A direção da obra foi bem inteligente em manter a câmera próxima ali dos rostos, permitindo assim capturar expressões mínimas como o olhar vazio da Shizuka, o sorriso forçado da Marina, ou então a hesitação do Asuma, e tudo isso é usado para reforçar o subtexto psicológico, né, resultando numa ambientação que não deixa a gente fugir para o conforto da fantasia e forçando a gente a sentir um incômodo, a estranheza e a tristeza ali dentro, o que é muito raro em adaptações assim de mangás
tão densos. No final das contas, Takopi no Genzai é uma obra que se recusa a oferecer respostas fáceis e que desmascara a ideia falsa de que a infância é um tempo mágico e imune ao sofrimento, jogando na nossa cara as consequências da negligência, da omissão e da falta de empatia, tanto por parte dos adultos quanto por parte das crianças que acabam repetindo padrões por não conhecerem outro caminho. Psicologicamente, ele é uma aula sobre trauma, dissociação, mecanismos de defesa e construção de subjetividade em contextos adversos, mostrando como o ambiente molda o psiquismo, como a ausência de redes de apoio transformam vítimas em algozes e como até o mais inocente dos ajudantes pode, sem querer, ser o agente do caos, sendo que é um convite para a gente enxergar o que geralmente a gente prefere fingir que não existe. Se você assistiu o anime, me conta o que é que você achou, e se você não viu e não passa por uma depressão nem por situações abusivas e é capaz de não projetar suas próprias dores e traumas numa obra fictícia, eu indico realmente que você assista, principalmente se você for pai, mãe, trabalha com crianças, porque esse anime aqui vai levar você a enxergar muito mais além do comportamento deles, tá bom? É isso, gente. Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.